Minas Gerais deve produzir menos algodão por conta da estiagem. Quem fala sobre o mercado do algodão pra gente é o Lício Pena, da Amipa. E vou te convidar agora a acompanhar o Paracatu Rural pelo nosso YouTube, na sua Smart TV, no smartphone ou no computador. Acesse Paracatu Rural no YouTube, inscreva-se em nosso canal e marque o sininho. Mercado Agrícola. Levantamentos do CEPEA mostram que os preços do algodão em pluma seguem em alta. No último dia 6 de março, o indicador CEPEA-Exalc, com pagamento em 8 dias, atingiu R$ 4,23,37 por libra-peso. O maior valor nominal desde 14 de março de 2024. Os players continuam priorizando os embarques de pluma de contratos a termo, sobretudo ao mercado externo. Além disso, as recentes valorizações internacionais favorecem a postura mais resistente de vendedores para novos negócios no spot. Do lado da demanda, ainda conforme o Centro de Pesquisas, indústrias adquirem lotes de forma pontual visando repor estoque e ou atender à necessidade imediata. Agentes relatam certa preocupação das vendas de manufaturados. No seu último relatório, a Conab projetou um crescimento na produção de algodão no Brasil. Entretanto, Minas Gerais, um dos maiores produtores do país, não deve seguir esse mesmo ritmo. Lício Pena, diretor executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, AMIPA, explica que o longo período sem chuvas, em meio ao enchimento das maçãs, pode trazer uma queda de 10% a 15% em relação à colheita no ciclo anterior. Olá, aqui quem fala é Lício Pena, executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, a AMIPA. Vamos falar sobre os destaques da semana de 10 a 14 de março do mundo do algodão. São informações geradas pelo Serviço de Inteligência de Mercado da Abrapa e informações no âmbito do ProAlminas, Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão. Longo período sem chuvas e clima quente impactam a produção de algodão em Minas Gerais. Este é o destaque da semana. Vamos à Bolsa de Nova York. O contrato Julho 25 fechou na quinta, 13 de março, cotado a 67,70 centos de dólar por libra-peso, um aumento de 2,1%. O contrato de dezembro 25 fechou em 69,20 centos de dólar por libra-peso, um aumento de 1,6%. O basis médio do algodão brasileiro posto leste da Ásia ficou em 952 pontos para embarque março-abril de 2025, isto para um algodão 31,3 padrão 36. Vamos falar agora um pouco sobre os principais fundamentos do mercado. O primeiro deles é a decisão de plantio do produtor americano, que começou nesta semana oficialmente a enterrar as sementes de algodão. Neste momento decisivo, a relação entre milho e algodão favorece o milho lá nos Estados Unidos. Então, o produtor americano deverá migrar mais áreas do algodão para o milho, reduzindo ainda mais a área plantada com algodão. Dependendo da redução da área, poderá sim ser um fundamento de alta para a cotação do algodão. E outro fator de alta nas cotações do algodão são as condições climáticas no sul e no oeste do Texas, que permanecem secas. O produtor americano tem que lidar nesse momento de decisão de plantio com os preços baixos do algodão não cobrindo o custo de produção e o clima adverso. Mas, por outro lado, as tensões geopolíticas e as novas tarifas anunciadas por Estados Unidos e China continuam dando um tom mais pessimista no mercado. O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York caiu 3,6% desde 7 de março, refletindo preocupações com o conflito comercial entre os Estados Unidos e a China. Portanto, o mercado lida com a expectativa da área plantada nos Estados Unidos e com os reflexos da guerra comercial entre Estados Unidos e China. E o relatório do USDA de março trouxe poucas mudanças nos números da safra mundial, a safra 24/25. O relatório do USDA de março, ainda focado na safra 24/25, divulgado na semana, manteve inalteradas as projeções para os Estados Unidos, com um leve aumento na produção e no consumo global. No relatório, a produção mundial foi estimada em 26.340.000 toneladas, um incremento de 0,41% em relação ao relatório de fevereiro.
enquanto o consumo aumentou 0,5%, chegando a 25.370.000 toneladas. Agora vamos ver como está o plantio na China. Por lá, a região de Xinjiang iniciou o plantio, com expectativa de uma área plantada ligeiramente maior que no ano anterior, em torno de 2.950.000 hectares, um incremento de 20 mil hectares em comparação com a safra passada. A Cotton China estimou a produção total de algodão da China em 2024 em 6.850.000 toneladas, e este aumento foi concentrado principalmente na região de Xinjiang. A consultoria chinesa BCO considera ainda que a exportação de produtos têxteis chineses para os Estados Unidos seguirá em queda em 2025, isto reflexo da guerra comercial entre ambos os países. Então, o sinal claro que a consultoria mostra ao mercado é que o foco de Pequim será mesmo fomento ao consumo interno de algodão. Com isso, a consultoria segue com a estimativa de um consumo de 8.100.000 toneladas. Agora a Austrália. A Austrália está em plena colheita do algodão e, apesar do ciclone tropical Alfred ter levado chuvas generalizadas em toda a região produtora de algodão, o clima quente deverá permitir a retomada da colheita do algodão sem grandes consequências. E agora o Brasil. De acordo com a Conab, o Brasil terá uma área plantada de algodão na safra 24/25, essa atual safra plantada, de 2.004.000 hectares. Um incremento de 5,1% em relação à safra 23/24. A Conab estima uma produção de 3.820.000 toneladas, um aumento de 3,3% em relação à safra passada. E as exportações brasileiras de algodão somaram 78.500 toneladas na primeira semana de março. A média diária de embarque é 107% superior que a registrada no mesmo mês de 2024. O beneficiamento da safra 23/24 está praticamente finalizado no Brasil e o plantio da safra 24/25 também praticamente finalizado, restando alguns talhões no Goiás e Piauí. E agora vamos falar sobre Minas Gerais. Em Minas Gerais, o clima quente e seco tem causado transtorno para a produção de algodão no estado. Com áreas com 40 dias sem chuvas, as plantas estão estressadas num período de enchimento e formação de maçãs. Chuvas isoladas aconteceram na semana, mas não foram suficientes para reverter o quadro. A redução da produção da pluma no estado, estimada pela AMIPA, será em torno de 10 a 15% de redução, e isto já é um fato consumado. Os produtores agora aguardam chuvas mais regulares para retomarem alguns tratos culturais, como adubações de cobertura, na esperança de ter tempo para melhor enchimento das maçãs do terço superior da planta e, com isso, minimizar um pouco a redução da produção. E para finalizar, a semana terminou em Minas Gerais com algodão precificado em R$ 151,86 a arroba de pluma, isto para uma fibra tipo 41,4, posto indústria e incluso o Ágio Pro Minas. Bem, meus amigos e amigas, por hoje é só. Aquele forte abraço de fibra e até a próxima semana, se assim Deus permitir e, se Deus quiser, com chuvas. Uma das habilidades que parece não ser ensinada mais nas escolas é como trabalhar bem em grupo. Mas é uma das habilidades mais importantes a aprender se você quiser se tornar uma pessoa feliz. Se você não trabalha bem com outras pessoas, você será infeliz em boa parte da sua vida. O que você precisa aprender, então, para trabalhar com outras pessoas? Vamos lá. Primeiro, você precisa aprender a cooperar com os outros. A igreja é a família de Deus. Nós somos irmãos e irmãs com as pessoas que ministramos, que adoramos juntos. Devemos tratá-los como tal. Também é uma irmandade, onde nós trabalhamos e servimos juntos com um objetivo comum, a grande comissão. Nós também estamos na mesma luta contra Satanás e precisamos nos apoiar. Precisamos nos defender e nos encorajar uns aos outros. O melhor lugar para aprender a cooperar com os outros, então, é na igreja. Segundo, você precisa aprender a ser atencioso. Esta é a chave para a felicidade. Quanto mais atencioso você aprende a ser sobre as necessidades, dúvidas, medos de outras pessoas, mais feliz você será. Se você não tiver consideração, terá uma união infeliz, por exemplo.
A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico que todos concordem uns com os outros no que falam, e que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Nenhum de nós é, por natureza, uma pessoa atenciosa, porque tendemos a pensar em nós mesmos primeiro e não nas necessidades dos outros. Cultivar uma vida em comum dá trabalho, e aprender a conviver e também a trabalhar bem com os outros exige prática. Como um jardim que requer cultivo para dar frutos, você verá como o seu esforço produz frutos de felicidade e relacionamentos fortes. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.